O tema desta noite é: sua atitude define o seu milagre. Tem alguém que precisa viver milagre aqui nessa noite? Vou perguntar de novo: alguém precisa viver milagre aqui nessa noite? Eu preciso viver milagres. Eu preciso dos milagres do Senhor todos os dias. E a nossa atitude define os nossos milagres, os milagres que nós viveremos, aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Tudo é uma reação dos céus, baseado nas nossas atitudes, das nossas decisões. Queria que você perguntasse para a pessoa que está do teu lado. Pergunta assim para ela: vai tudo bem? Mas espere uma resposta dela. Pergunta bem alto: vai tudo bem? Mas e se essa pessoa perguntasse realmente, e você fosse realmente sincero, e ela perguntasse: vai tudo bem? Será que você diria assim: ó, vai tudo bem? Será que você diria: puxa, tá mais ou menos, ó, tá equilibrado, não tá nem bom nem ruim? E se a sua atitude define o seu milagre, a sua resposta tem que ser baseada na fé e no Jesus que você serve, amém? Quando te perguntarem: vai tudo bem? O que você vai dizer? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Olha o que diz esse texto, 2 Reis, capítulo 4, no versículo 26. Diz assim: agora pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse... Você vai responder agora. E ela disse: vai bem. Vai bem. Trazendo sua memória sobre essa passagem. Essa mulher vivia com seu marido na região do Sunem. E sempre que ela via o profeta vir, o profeta Eliseu com seu servo Geazi, viam que eles vinham para a cidade, passavam por ali. E provavelmente eles vinham para pregar a palavra, para fazer alguma coisa referente ao reino de Deus. E ela decidiu que ela queria fazer um quartinho para aquele profeta. Um lugar para que quando aquele profeta e o seu servo passassem por ali, ele tivesse um lugar para dormir. Lá ela coloca uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Tudo o que ele precisava para que quando ele passasse ali, ele pudesse ter o seu lugar de descanso, o seu lugar de honra. Ela deixou disponível. A Bíblia não fala sobre outras coisas, mas provavelmente cada vez que aquele profeta passava, ela devia preparar alguma comida especial para honrar aquele profeta. Ela devia deixar uma água bem fresquinha, tudo preparado, para que quando ele viesse, ele se sentia bem. E eu quero tirar algumas lições sobre essa passagem, algumas lições sobre a vida dessa mulher. E um determinado dia, quem lembra bem da história, depois que o profeta se sente honrado, ele pergunta para o seu servo: nós precisamos fazer alguma coisa por essa mulher. Você viu se ela precisa de algo, se ela tem falta de alguma coisa? E o servo diz: olha, a gente não viu filho, ela não tem filho. Então ele profetiza que no ano seguinte, na mesma época, ela estaria segurando um filho. E se você lembra da continuação da história, um determinado momento, o filho estava com o pai, o filho sente uma grande dor de cabeça. O pai manda enviá-la lá com a mãe. A Bíblia fala que ela fica até o meio-dia com o filho ali no colo. E de repente o filho morreu. O filho que o profeta havia profetizado, lançado uma palavra, aquele filho morreu. Que situação aquela mulher estava vivendo? E eu acredito que Deus muitas vezes nos leva a viver situações nas nossas vidas, ou algo é permitido sobre nós para ver exatamente do que nós somos feitos, como nós reagimos diante das dificuldades. Quando tudo vai bem, quando tudo está 100%, é muito fácil estar radiante, cheio da presença de Deus, glorificando. Mas e quando as coisas não dão certo? Quando alguma coisa dá errado, quando o diagnóstico diz que não vai bem, quando o casamento que devia ser um lar de paz não tem sido, quando os filhos que você ensina na palavra não seguem tudo aquilo que você ensinou, será que nós continuamos confiando plenamente em Deus?
Será que nossa fé continua inabalável? Nós continuamos o amando, indiferentes das circunstâncias? E Deus muitas vezes sonda o nosso coração. E a primeira coisa, a primeira ação dessa mulher, que eu gostaria de trabalhar com você e dessa passagem, é que Deus trabalha exatamente naquilo que muitas vezes nós já estamos conformados. Tente imaginar, aquela mulher com seu marido, era uma mulher que tinha uma vida financeira estável, para que provavelmente ela ter feito aquela casa ali, para ela morar com o marido. Aí ela não tem um filho. E aí quando o profeta dá a notícia, tente se colocar no lugar dela. Se você sonha em ter um filho, se você queria ter um filho, é o desejo de todo casal não ter, e alguém diz, olha, no ano que vem, sabendo que era um grande homem de Deus, você estará segurando um filho. Nós, na nossa condição, o que faríamos? Saltaríamos de alegria, faríamos um baita barulho, nós sei lá o que faríamos. E o que essa mulher diz? Não zombe da tua serva. Não zombe da tua serva. Eu entendo que essa mulher estava dizendo o quê? Não brinque comigo. Não mexa com aquilo que eu já está quieto. Não mexa com aquilo que eu já me conformei. Não mexa com isso, está tudo resolvido já. Está tudo bem sem filho, está tudo bem. Não mexa com aquilo que já está tudo resolvido. A Bíblia não fala que ela saltou de alegria, mas ela disse, não zombe da tua serva. Não mexa com isso. E se eu disser para você que Deus hoje pode mexer na área da sua vida ou naquilo que talvez você já esteja conformado, eu posso ouvir um amém? Talvez alguns sonhos que você tem, alguns projetos, e você já colocou lá guardadinho, dizendo assim, puxa, deixa lá, já está tudo bem, já está resolvido, já me conformei, já sei que não vai dar, não tem problema. Talvez o casamento feliz que você pensou, olha, vai ser um lar de paz, mas eu já me conformei com o meu marido desse jeito, com a minha esposa desse jeito, com o meu lar meio assim. Eu já me conformei com os meus filhos, é assim que eles são, não vai mudar mais. Já me conformei com os meus sonhos, porque parece que a minha vida financeira não muda. Algumas coisas que talvez você já decidiu, mas eu digo hoje na presença de Deus que Deus vai tocar exatamente em áreas que talvez estejam adormecidas, mortas, esquecidas e conformadas na sua vida, amém? É uma noite de milagres. Deus vai mover na nossa vida. E a primeira lição que nós aprendemos é que Deus trabalha naquilo que talvez nós já estamos conformados. Sonhos materiais. E a segunda lição que eu aprendo com essa passagem é quem nós temos sido quando as coisas não vão bem. Quem você tem sido quando as coisas não vão bem? Como você tem usado os teus lábios quando aquele dia mal aparece? O que tem saído da sua boca? O desânimo? A falta de fé? A perseverança já não é tão grande? A alegria do Senhor, que era tão grande, começa a se esvair. Quem você tem sido quando as coisas não vão bem? Tente imaginar aquela mulher. A mulher estava lá, o filho justamente que o profeta tinha entregado a palavra, o filho veio, realmente um grande milagre, aquele filho cresce e de repente o filho morre nos seus braços. Aí o marido chega em casa. Quando o marido chega em casa, tente se colocar nessa condição. Quando o marido chega em casa, qual seria a reação de toda mulher? A mulher chegaria, se jogaria ao chão, talvez murmuraria, reclamaria. Mas o que essa mulher faz quando o marido pergunta? Vai, tudo bem. Quando o marido pergunta como estão as coisas, ela responde, vai, tudo bem. 2 Reis 4:23, exatamente isso. Ela não murmurou, mas ela respondeu, está tudo bem. E sabe por que ela responde que está tudo bem?
Porque tudo aquilo que Deus nos entrega, tudo aquilo que é gerado por Deus, tudo aquilo que Deus faz parte, Ele garante que aquela mulher confiava plenamente no Deus que ela servia. Por isso, sempre se preocupe. Se pergunte se Deus está fazendo parte de todas as áreas da sua vida. Se você sempre consulta a Deus. Se você convida o Senhor para fazer parte daquilo. Sempre faça essa pergunta. Porque aquilo que é gerado por nós, aquilo que nós fazemos, pela nossa própria força, precisa ser sustentado por nós mesmos. Mas aquilo que está nas mãos do Senhor, o Senhor sustenta na sua vida, amém? Sempre se preocupe com isso. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. Por isso essa mulher não reclamou, por isso essa mulher não murmurou, porque ela disse, estava tudo bem. Terceira lição que eu aprendo com essa mulher, que além dela não murmurar, ela procura aquele que começou a boa obra na vida dela. O que ela diz para o seu marido? Prepara os cavalos. O marido pergunta, vai tudo bem? Tenta imaginar isso. O marido pergunta, vai tudo bem? Ela diz, olha, vai tudo bem. O filho estava morto dentro do quarto, o marido estava ali à porta. Ela não fala nada para o marido e ela decide fazer o quê? Ela manda arrumar os cavalos, arrumar o carro, e ela diz que vai procurar o homem de Deus. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. Eu vou falar, a igreja do avivamento está aí? Sim ou não? A igreja do avivamento está aí? Vou falar de novo. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminá-la. Ele vai completar essa boa obra. Nós temos que entender isso. Nós não podemos, ao invés dela murmurar, ela decidiu procurar o homem de Deus. A Bíblia fala de uma geração toda que murmurou e morreu no deserto. A Bíblia fala a respeito de Marta e Maria. Um dia Marta estava lá limpando toda a casa e Maria estava lá sentada aos pés de Jesus. E quando ela reclama, murmura, Jesus falando assim, ela está fazendo a única coisa que importa. E foi a mesma mulher que quebrou um vidro de perfume sobre a cabeça de Jesus. E Jesus fala que onde for pregado o evangelho, será falado sobre o testemunho dessa mulher, sobre aquilo que essa mulher fez. Por quê? Porque em cada uma das situações ela não murmurou, mas ela sempre procurou a Jesus, ou para aprender, ou para fazer uma petição a respeito do seu irmão Lázaro, ou para somente honrá-la. Quem está entendendo até agora, diga amém. Quem quer viver o seu milagre, busca quem começou a boa obra. Em quarto, quem quer viver o seu milagre, reclamar nunca será opção. Amém? Quem quer viver o milagre, reclamar nunca será opção. Olha o que essa mulher faz. Ela procura o homem de Deus. Mesmo em toda a situação, ela decide procurar esse homem. Agora veja qual é a nossa posição, e mesmo nós queremos viver um milagre. Quando está acontecendo uma situação difícil na nossa vida, a primeira coisa que fazemos, tiramos uma foto, colocamos em todas as redes sociais, encontramos a primeira pessoa que aparece, e lá desabamos de falar, de contar tudo da nossa vida. Mas quem quer viver o seu milagre, a primeira coisa que faz, procura quem pode resolver. Vai desabar com a pessoa certa, vai levar até a pessoa certa. A Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta, que o seu pai, que está em secreto, te ouvirá e te recompensará em público, amém? É para Ele. É com Ele que nós precisamos abrir o nosso coração. É para Ele que nós temos que levar as nossas súplicas. É Ele que pode resolver. É Ele que começou essa boa obra na sua vida. Olha o que diz lá em Tiago 5,9, diz assim: irmãos, não vos queixeis uns para os outros,
para que não sejais condenados, eis que o juízo está à porta. 1 Coríntios 10:10 diz assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tenha cuidado. Quem quer viver um milagre e reclamar não é opção. Cuide como você tem usado os teus lábios. Essa mulher viveu um milagre porque ela disse: vai tudo bem, está tudo certo, vai tudo bem. Ela não chega diante de Geazi. Quando Geazi pergunta para ela, e daí, o que o profeta diz? Vai ao encontro dessa mulher, pergunta como está o seu marido, pergunta como ela está com o seu filho. Quando Geazi pergunta para ela o que ela faz, o que ela responde? Vai tudo bem, vai tudo bem. Ela procura a pessoa certa, ela procura quem pode resolver, quem pode fazer aquilo na vida dela, quem poderia trazer um milagre. Nós temos que confiar no Senhor, nós não podemos andar de cabeça baixa. Nós mesmos, diante das situações, quando chega alguém perguntar como está, antes de nós chegarmos para uma pessoa e dizer: olha, meu casamento está destruído, minhas finanças já estão ruins, se pergunte: você já apresentou isso para o Senhor? O Senhor já conhece o teu coração? Eu me lembro o dia que eu fui para casa sem meu filho, ele ficou na UTI e eu não fui com ele para casa. Aí a Adri falou para mim, a Adri estava lá toda chorosa, não estava legal. Eu falei para ela: Adri, eu preciso ir para a igreja. Eu só sabia que eu precisava vir para cá. Quando eu cheguei ali na porta, pelo menos 10 pessoas me perguntando: o que você está fazendo aqui? Seu filho na UTI, a sua mulher em casa não estava bem. Mas eu tinha uma convicção tão grande que o único lugar que eu precisava estar era na presença do Senhor. Pelo fato de eu estar aqui, o pastor Rodrigo me chama, coloca toda a igreja para orar. Daquela noite, da primeira noite até o final, os 11 dias que ele ficou na UTI, foram só respostas milagrosas. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Com 5 dias tiraram o antibiótico, porque não foi achado infecção nenhuma, não foi achado nada. Ele estava internado, você vê o tamanho do milagre de Deus. Ele foi internado no isolamento, com uma infecção muito grave. Isolamento, infecção muito grave, quase morto. Sabe o que aconteceu depois disso? Infecção nenhuma foi achada. E até hoje, não sabe o que aconteceu. Mas eu sei que o meu Deus continua sendo Deus de milagres. Pode aplaudir o Senhor? E para você ver que você tem que abrir teu coração para quem realmente pode resolver, para aquele que começou a boa obra. Eu, como um pai desesperado, eu fui lá no hospital, na UTI, ele falou assim: ele chora muito à noite. E eu falei, fiz uma oração de um pai, sabe, um pai desesperado, sabe aquela oração que, como é que Deus ouviu essa oração? Eu falei: oh Jesus, enquanto à noite eu não puder estar lá, balança ele no colo, não deixa ele chorar, nina ele. Isso foi na quinta-feira, eu fiz essa oração. Domingo de manhã, uma mulher de Deus, que quando ela telefona para a gente, já chega a dar um arrepio. E ela me ligou. Eu falei: será que atendo? Será que não atendo? Vai que é uma notícia ruim. E o menino estava na UTI. E ela fala, ela sem saber de nada, ela diz assim para mim: pastor, Deus mandou te entregar uma palavra. E essa palavra foi através de uma visão. E ela falou assim: eu vi um lugar assim, na cor tal, a cama em tal lugar, tinha um pilar, e enquanto você não estava lá à noite, eu vi um homem todo de branco que pegava o Andrezinho no colo e ele balançava durante a noite toda. Mas era só eu e o Senhor que sabíamos dessa notícia. Só eu e o Senhor sabíamos dessa oração. E oração ouve. O Senhor ouve a oração do nosso coração, desde a oração mais simples, com o coração contrito, com aquilo que realmente confia. Eu confiava que o meu Jesus, Ele sendo grande e poderoso, Ele também podia fazer algo por mim, que era segurar meu filho no colo e balançar ele e fazer ele ninar. Esse é o Deus que você serve, o Deus que cuida da tua vida até os mínimos detalhes. Até os mínimos detalhes.
Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que entender isso. Por que que... E o último ponto que eu quero colocar para vocês é que quem quer viver o seu milagre não se conforma. Repita comigo: quem quer viver o seu milagre não se conforma. Quem quer viver o seu milagre coloca a sua fé em ação. Tente imaginar, e eu quero que você se coloque de novo nessa condição. Essa mulher com o filho morto dentro do quarto, o filho que foi Deus que entregou, o filho que foi Deus que trouxe a palavra. O marido pergunta: vai tudo bem? Ela responde: vai bem. Aquela mulher podia chorar, podia se descabelar, podia chamar os vizinhos: vem me ajudar, eu tenho que fazer o velório, eu tinha que fazer o sepultamento. Mas porque aquela mulher não se conformou, ela viveu o maior milagre de todos os tempos. Eu imagino Deus, o pai e o filho em conversa. Isso é só eu, na minha cabeça aqui. E ele vendo as atitudes daquela mulher, mesmo com o filho morto, mesmo com aquele decreto, ela decide ir buscar o homem de Deus. Ela tinha fé no seu coração para trazer à vida aquilo que já estava morto. E o pai olha para o filho e talvez diga assim: ela entendeu. Já pensou o Senhor olhar para você e dizer assim, olhar o tamanho da sua fé, e dizer: o meu filho, a minha filha entendeu, ele compreendeu, vamos fazer algo. Aquela mulher poderia estar fazendo um velório, mas a reação daquela mulher, a fé dela, a atitude fez ela viver o maior milagre de todos os tempos. Tem a reação. Eu não sei o que você tem vivido, qual luta você tem passado, como está a sua vida, mas o Senhor pode fazer grandes coisas. E eu queria falar para você: decida hoje, tenha uma reação hoje. Hoje é o dia que você pode falar para a sua doença, você pode falar para o diabo, você pode falar para o problema financeiro: hoje eu vou levantar, andar de cabeça erguida, vou enganar você, porque vai tudo bem. Você vai dizer para a doença: vai tudo bem. Você vai dizer para o problema financeiro: vai tudo bem. Você não vai reclamar, você não vai murmurar, você não vai andar de cabeça baixa, mas você vai dizer: vai tudo bem. Entenda isso, compreenda isso no seu coração. É isso que nós temos que colocar. Nós temos que entender que operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? As portas do inferno não prevalecerão diante da igreja. Você tem que entender que o teu Deus é um Deus de milagre, o Deus impossível, e quem quer viver os seus milagres não se conforma. Nós precisamos entender isso, nós precisamos pegar essa deixa e ter uma reação. E olha o que a Bíblia diz, que aquela mulher chega a Geazi e pergunta: como está tudo? Ela diz: vai tudo bem, você não pode resolver meu problema, Geazi. Mas quando ela chega diante do homem de Deus, ela abre seu coração, ela conta tudo o que estava passando, e ela pega Eliseu e leva Eliseu para sua casa. Eliseu entra no quarto, deita sobre o menino, e aquilo que estava morto voltou à vida. Levante a sua mão. Aquilo que pode estar morto na sua vida voltará à vida nessa noite. Tenha uma reação. Chegue diante de Deus hoje, porque o Senhor vai trazer a vida. Aquilo que você já se conformou, o Senhor trará a vida. Aquilo que você talvez deixou de sonhar, deixou de lutar, deixou de almejar, o Senhor trará a vida nesta noite. O Senhor mudará histórias nessa noite e fará milagres na minha e na sua vida, amém? Queria que você ficasse em pé, por favor, pessoal do ministério. Alguém tem passado por momentos difíceis aqui? Levanta a mão. Meu Deus, quanta gente. Esse momento difícil pode ser um velório,
ou pode ser o maior milagre da sua vida. O que você decide nessa noite? De que forma você vai reagir? Essa mulher, ela não perdeu tempo. Ela foi buscar o homem de Deus, ela foi buscar o Deus que poderia resolver aquela situação. E o milagre aconteceu na vida dessa mulher. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você sempre.